Nós vamos usar a nossa primeira escritura em São João, no capítulo 6, e uma segunda escritura logo após, no livro de Salmos. São João, capítulo 6, vamos ler a partir do versículo 51. Quando Jesus está falando aos seus discípulos, e não somente aos 12, mas a todos aqueles que estavam lhe seguindo. São João 6, 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Amém. Salmos de número 23. Vamos ler alguns versículos. Salmo 23, versículo do 1 ao 3. O Senhor é o meu pastor, diga, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Por amor do seu nome. Amém. Que o Senhor acrescente suas bênçãos ao que temos para falar. Assentai-vos, amados. Desde o Éden, Deus deu a sua palavra como alimento para seus filhos. E sempre que eles comeram desse alimento palavra, no Éden, depois cada patriarca, depois Israel e assim por diante, sempre que eles cuidaram disso, eles viveram. Quando descobriram isso, a morte os atingiu. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Pecado é incredulidade. Quando o homem fuma, bebe, se prostitui, rouba, aquilo é frutos do pecado que está nele. Pecado é não crer. Mas quando alguém crê na palavra, come da palavra, ele vive. Assim era para Adão, para Eva, lá no paraíso, quando eles tinham que comer da palavra. Comendo da palavra, não morreriam. Jesus vem e diz: quem não comer da minha carne, não tem vida. Quem não beber do meu sangue. Então, há o alimento para as ovelhas de Deus, pois o salmista Davi disse: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. O alimento de ovelha é a palavra de Deus. O alimento para nutrir as ovelhas de Deus, Jesus disse: eu sou o bom pastor das ovelhas. Ele é aquele que está com as ovelhas, aquele que alimenta as ovelhas, aquele que traz o alimento na hora certa para as suas ovelhas.
você é aquilo que você come. Se você está comendo gordura demais, lá no exame vai aparecer colesterol, vai aparecer um nível de glicose alterado. Não está comendo ferro, vai aparecer a deficiência no organismo, a falta de magnésio, de cálcio e tudo aquilo que não está sendo consumido pela pessoa. Você é aquilo que você come. O irmão Brana disse, deixa eu ver o tipo de livro que alguém lê, o tipo de quadro que ele tem na parede, o tipo de música que ele ouve, e eu direi quem é aquela pessoa. Deixe-me ver a classe de associação que uma pessoa tem, quem são seus amigos, do que ele está se alimentando, aquilo é ele, porque você é aquilo que você come. Jesus disse em Mateus 12, versículo 34, a boca fala do que o coração está cheio. A boca não vai falar de outra coisa, senão daquilo que está no interior. Agora, se queremos falar da palavra de Deus, ter a palavra de Deus, somente não falar com palavras, mas falar de vida, falar de algo que contagia as pessoas, que causa sede nas pessoas, que aguça o apetite de alguém que está aí vagando, como disse na Escritura, eu creio que é no livro de Amós, que chegaria o tempo que teriam fome, não de pão, e sede não de água, mas fome e sede de ouvir a palavra de Deus. E iriam vagabundos, vagantes, de um lado para o outro, procurando onde está esse alimento. Mas eu digo, este alimento está aqui essa noite. E nós queremos, como filhos que têm um bom pai, como ovelhas que têm o sumo pastor, o Senhor Jesus Cristo, queremos que Ele nos leve aos pastos verdejantes e alimentar nossas almas nesta noite. Há uma escritura no Velho Testamento, no capítulo 2 do profeta Ezequiel, e o profeta Ezequiel tem agora uma duríssima missão. A missão que Deus vai dar a ele é falar uma palavra totalmente contrária àquilo que está sendo aceito em Israel. O povo havia se fortificado em suas ideias, em seus pensamentos, em suas direções, e Deus chama Ezequiel e diz: Ezequiel, eu vou te mandar à casa de Israel. E a casa de Israel está sendo uma casa rebelde. É uma casa rebelde a cerviz deles e o rosto deles é como pedra. Eles não param, eles não têm um sentimento, eles não têm um minuto de arrependimento. O que diz a Bíblia lá em Gênesis capítulo 6? Que a terra encheu-se de violência. E Deus começou a contemplar a dureza do rosto das pessoas. E a Bíblia diz que a terra encheu-se de violência. E o coração do homem tornou-se mau continuamente. Eles se tornaram fortificados em suas ideias, em seus pareceres, em suas compreensões. Jesus, quando se encontrou com aqueles 2 discípulos que iam para Emaús, e eles mesmo que sabiam das coisas que deveriam acontecer, mas Jesus disse: ó, homens de coração duro, de entendimento duro, vocês não têm um coração para crer em tudo que a palavra tem falado? E começando pela lei, pelos salmos, pelos profetas, mostrava tudo o que estava acontecendo naquele tempo. Deus chama Ezequiel no capítulo 2, versículo 3, e diz assim: e disse-me, filho do homem, Deus falando com Ezequiel, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais transgrediram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinado de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás: assim diz o Senhor. Deus diz assim para Ezequiel: Ezequiel, eu sei que é uma dura missão,
Eu sei que o coração e o rosto desse povo é como pedra, mas eu vou te dar um rosto de diamante para fazer oposição a essa incredulidade que há no meio de Israel. E eles quer ouçam, quer deixe de ouvir, porque eles são casa rebelde. Hão de saber, contudo, que esteve no meio deles um profeta. O irmão Brana pregou uma mensagem intitulada A incredulidade não estorva a Deus. Quem quiser crer, como disse Paulo escrevendo aos Coríntios, quando disse que não é para ter uma mulher pregadora, ele disse: se alguém no meio de vós é espiritual ou profeta, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas ele disse: mas aquele que quiser crer, creia. Se não quiser, em outras palavras, que continue assim. Porque Deus está enviando Ezequiel, porque a palavra de Deus sempre cumpre com duas obrigações. Ela é graça, mas rejeitando a graça, ela torna-se juízo. Então, Senhor, por que o Senhor vai me enviar? Se o Senhor, como Deus, conhecendo o amanhã, sabe que eles são rebeldes e que eles não vão se voltar de seus pecados, porque eles haviam se voltado para os deuses, para os Baal, os Astarote e todas aquelas tendências que eles guardavam lá do Velho Egito, do Velho Mundo, de onde um dia foram chamados. Porque o Senhor vai enviar? Vai ainda o Senhor passar esse trabalho, em outras palavras? Porque a palavra de Deus também é juízo. Deus julgará esse mundo, por isso estamos pregando, por isso Noé pregou 120 anos, quem ele ganhou? Sua casa, 8 almas se salvaram. Mas quando Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o próprio Deus encarnado, foi crucificado, estando sepultado o seu corpo ali no sepulcro, ele desceu às regiões infernais e foi lá e jogou em rosto a incredulidade do tempo do povo antediluviano. Aquele era meu profeta. Vocês não deram atenção para o meu profeta. Alguém poderia pensar: eu queria tanto participar de um culto que Jesus fosse o pregador. Coisa terrível era estar nesse culto que Jesus pregou, lá na quinta dimensão. Um culto que não havia misericórdia. Um culto que as pessoas podiam superlotar o altar e não havia mais misericórdia. Por que não havia? Porque rejeitaram a misericórdia em seu tempo. Um velho careca ali na colina construindo um barco, quando não havia rio, quando não chovia, e ele dizendo que haveria um dilúvio. Oh, irmãos, a história não mudou muito, mas sempre há uns poucos desprezados do Senhor que aceitam o alimento em seu dia. Aleluia! Graças a Deus! Glória a Deus! E essa terceira etapa, que é a abertura da palavra, o 7º selo na terra, ela também vem formada, a terceira etapa vem formada de 3 etapas. A abertura da palavra, o poder dessa palavra em nossa vida, o poder da palavra falada e a pregação aos eternamente perdidos. A porta da salvação ainda aberta está, como diz aquele velho e antigo hino, mas o juiz já está empurrando ela para fechar. Corre! Ainda não está fechada, mas hora dessa ela se trancará e ninguém mais entrará no lugar de escape. Ezequiel, eu te mando a esse povo, Ezequiel, é um povo rebelde. Hão de saber, contudo, que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que estejam contigo sarças e espinhos. Não te apavores, a oposição vai ser terrível, vai ser uma oposição ferrenha, mas Ezequiel, não te apavores, não temas as suas palavras, nem te assustes com seus semblantes, porque são casa rebelde.
mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são casa rebelde. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te falo, não sejas rebelde como a casa rebelde, abre a tua boca e come o que eu te dou. Quando Pedro e Tiago que foram à Porta Formosa, e aquele paralítico pediu dinheiro, eles não tinham dinheiro, pediu prata, eles não tinham prata, eles não tinham nada, mas alguma coisa, algo eles tinham, que estava dentro deles. Eles disseram: não temos prata, não temos ouro, mas o que temos te damos, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Aleluia! E Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Você crê que Ele é um Deus que levanta paralíticos ainda? Tanto paralíticos de ordem natural, como paralisia espiritual, aleijume espiritual. Nós temos palavra de vida para dizer: levanta-te, levanta e anda. Aleluia, desperta, tu que dorme dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Aleluia! Tu, ó filho do homem, come, abre a tua boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela havia um rolo de livro. Come esse livro, Ezequiel! Aleluia! Glória a Deus! E estendeu-o diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele estavam escritas lamentações e suspiros e ais. Aí Daniel comeu aquele livro, e a palavra de Deus para aquele dia foi para dentro de Ezequiel, e Ezequiel saiu com seu dedo em riste: assim diz o Senhor. Aleluia! Capítulo 3 de Ezequiel, versículo 1, 2, 3 e 4. E disse-me: filho do homem, come o que achares, come este rolo, come este livro, e vai, fala à casa de Israel. Então abri a minha boca, e me deu a comer o rolo. Aleluia! Glória a Deus. E disse-me: filho do homem, dá de comer ao teu ventre, enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então o comi, e era na minha boca doce como mel. O ministério que ele foi cumprir foi amargo. Vocês conhecem Ezequiel, aquele homem que se deitou virado de um lado tantos dias na porta da cidade, tantos dias do outro lado na porta da cidade. Aquele homem que teve que assar um pão e usar estrume para cozer aquele pão, porque tudo que ele fazia simbolizava a ação, o que Israel estava fazendo. Deus disse: Ezequiel, não te apavores, não te espante, eu vou dar um ministério para te cumprir, que vai ser num tempo terrível, num tempo onde todo tipo de espírito está na terra. Todos esses 200 milhões de demônios estão na terra: espírito de homossexualismo, pedofilia, espírito de demonologia, espírito de demologia no estado religioso, no estado político, no estado social. Mas não te apavores, não temas, eu estou te enviando. Come esse rolo, come esse livro, e vai e fala, assim diz o Senhor. Aleluia. Eu sei que vocês acharam aquela escritura parecida com alguma coisa. Não somente é parecida, mas é a mesma escritura. Um tempo onde o mundo tem se tornado uma casa rebelde, onde os religiosos, denominacionais e todos têm se tornado uma rebeldia contra o Senhor. E aquilo que eles chamam de cristianismo é uma aberração.
Aí Deus chama um povo nesse tempo e diz a mesma coisa que ele disse para Ezequiel: vai, pega esse rolo, esse livro e come ele. E daí importa que profetizes outra vez a povos, nações e língua e reis. Aleluia! Graças a Deus. Glória a Deus. Estamos vivendo no tempo de Apocalipse 10. Apocalipse 10 é o centro das Escrituras. Todas as Escrituras estão atadas com Apocalipse 10. Cada Escritura, o livro de Daniel, e todos os evangelhos, e o livro dos profetas, e tudo que Deus fez está aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 10. É quando ele desce para levantar seu povo. É a redenção. Ah, mas o pastor não exagerou, não? Todas as Escrituras estão atreladas a Apocalipse 10? Sim, porque Apocalipse 10 trata da redenção da igreja. É a palavra vindo de volta para a igreja. É o anjo forte descendo à terra com o livro aberto. O livro, título de propriedade. Aquilo que nosso pai Adão perdeu. E ele caiu no empobrecimento. Mas agora tem descido o livro que nos leva de volta àquele estado imortal. Toda a Escritura está atrelada a Apocalipse 10. Antes que Deus formasse as árvores, os astros, a terra, a lua, os mares, os seres, as baleias, os pássaros, antes de ele formar um átomo, ele já pensou em redenção. Redenção é além de criação, porque ele criou todas as coisas, mas todas as coisas, através do pecado, se perderam. A palmeira que nunca amarelava suas folhas, começou a amarelar. As pragas sobre a terra, os espinhos, os cardos, e um animal perseguindo o outro, e o grande leão com medo de Adão e atacando Adão, e Adão correndo das feras. Tudo se perdeu, mas antes que acontecesse, antes que ele criasse qualquer coisa, ele pensou em redenção. Como que foi a redenção? Ele veio, morreu, pagou o preço, e agora ele tem descido para levar aquilo que ele pagou o preço, levar para casa. Hoje eu estive em um supermercado da cidade, e eles venderam tanto por essas ofertas aí, e eu vi que tinha alguém que chegou ali e disse: eu quero levar esse produto, um televisor grande, alguma coisa. Ele disse: não, nós garantimos o mesmo preço, mas você tem que pagar e pegar só no dia tal de dezembro. Ah, é isso. Jesus Cristo veio, pagou o preço, mas não levou o produto para casa. Ele esperou, e agora ele está vindo com o recibo na mão, marcado com sangue do Calvário. São meus, eu vou os levar para casa. E outra coisa, vou ressuscitar todos aqueles que eu comprei com meu sangue no Calvário. Aleluia! Ele tinha em mente redenção, porque diz a Bíblia que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Antes dele criar qualquer coisa, ele lembrou: vai se perder, mas eu estou matando o Cordeiro em minha mente. Aleluia! E os pensamentos de Deus são eternos. Aleluia! Vamos ler Apocalipse 10, versículo 1 em diante. E vi um anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo, e tinha na sua mão um livrinho. Nem mesmo fala que é um livro, fala que é um livrinho. Existe o livro da vida, onde estão registrados nomes de Hitler, de Eichmann, de Judas, de
Pilatos, de Barrabás, de todos os pecadores, o livro da vida. Mas existe uma seção dentro desse livro que é o livrinho, que é o livro da vida do Cordeiro, onde estão escritos os nomes daqueles que são redimidos. Não diz Apocalipse 3 que todos seguiram a besta? Todos seguiram o anticristo, o falso profeta, que é o mesmo indivíduo com 3 ministérios diferentes. Assim como Deus é um, e Ele é Pai, Filho e Espírito Santo, um único Deus com ministérios diferentes. Assim como eu sou pai, sou esposo, sou filho. Satanás é anticristo, falso profeta e besta. Seus ministérios em dispensações diferentes. E João viu e se admirou, porque todos seguiam a besta. Pequenos, grandes, servos, livres, ricos, pobres, todos seguiram a besta, menos aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. E em Apocalipse 10, desce o livrinho, contendo o meu nome e o teu nome. Aleluia! E nós ouvimos a voz: sai dela, povo meu! Aleluia! Glória a Deus! E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, porque nesse tempo tem uma besta na terra e uma besta no mar, e esse poder, esta unção de Miguel, vem para pisotear esses espíritos. Aleluia! A besta da terra, a besta do mar, Roma, o Vaticano e os Estados Unidos, o poder político e religioso. E ele vem e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando ruge o leão. Quem é esse que desceu aqui em Apocalipse 10? É o leão da tribo de Judá. Aleluia! Ele que venceu, Ele que venceu, Ele que venceu para desatar os 7 selos. E agora Ele desce com o livro aberto. Aleluia! E quando os trovões, e havendo clamado os 7 trovões, emitiram as suas vozes. E quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões emitiram e não o escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Aleluia! Glória a Deus! E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo, dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse: toma-o e come-o, e fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, na minha boca era doce como mel, e havendo comido, o meu ventre ficou amargo. E disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Profetizar é falar a palavra, é trazer, é anunciar o futuro e trazer aquilo que foi dito em tempo presente e declarar as verdades ocultas de Deus para uma dispensação. Amós 3:7 diz: certamente, não talvez, e nem quem sabe, mas certamente o Senhor Jeová não fará
qualquer coisa sem antes ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Aleluia, nós estamos falando desse alimento que Deus tem dado, este alimento de ovelhas, esse alimento que nutre, esse alimento que nos dá vida. O alimento natural é um tipo do verdadeiro alimento, que é a palavra de Deus. Você pode comer as comidas mais saudáveis que há na face da terra, tudo orgânico, sem veneno, tudo do melhor, mas quanto mais você come aquele rico alimento, mais perto da morte você fica, porque ele só nos conserva aqui por um período de tempo. Por isso disse Jesus, falando aos religiosos, eles disseram, nosso pai comeram o maná que veio do céu. Ele disse, eles comeram o maná, mas morreram. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Quem comer de mim, eu estou nele e ele em mim. Você é aquilo que você come. Agora, se nós estamos se alimentando da inadulterada palavra de Deus, nos tornamos o quê? Se um luterano dá de comer a uma pessoa da sua doutrina luterana, ele se torna um bom luterano, porque você é aquilo que você come. E se alguém come do alimento do Senhor Francisco, vai se tornar um bom católico. Vai escutar o Padre Marcelo na rádio, vai fazer tudo que um bom católico deva fazer. E se você comer o livro que desceu aberto? As revelações contidas nos 7 selos, os trovões que soaram e João foi impedido de escrever. Você se torna o quê? O próprio trovão. Se torna o próprio livro na terra. No dia do arrebatamento, nenhuma Bíblia será levada embora. Todas as Bíblias ficarão e virarão cinza. Mas essa Bíblia aqui, ela está se fazendo carne a cada dia. De Gênesis a Apocalipse. Alguém diz assim, a fé para o rapto está nas mensagens, e a prateleira começa a crescer, a fé para o rapto está nas mensagens, mas aquelas mensagens vão ficar tudo no arrebatamento. Elas têm que se tornar epístolas escritas, abertas e lidas por todos. Ele vem buscar uma outra coisa senão o próprio livro. O livro é Ele mesmo, é a sua palavra. Isso aqui não é projeto de homem, isso aqui saiu da parte de trás da mente de Deus. Foi transmitida às pessoas, escrita aqui, gravada em fitas, foi transmitida através de lábios humanos, porque este foi o projeto de Deus. Mas aquilo é alimento, aquilo é vida, aleluia. Jesus disse em São Mateus 24, quando os discípulos ainda sem ter a plena revelação e entendimento do que estava acontecendo, visto que em São Lucas 24, versículo 45, Jesus abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Em São Mateus 24, Jesus disse, eles começaram a perguntar, Senhor, para onde vais? Onde é o caminho? E onde estará? Ele disse assim, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Onde estiver o alimento. A águia pode matar o ajuntamento de águias não é em torno de um alimento podre. Ali é o ajuntamento dos urubus. É o avivamento deles. Então, uma comida de ontem, uma comida luterana, wesleyana, presbiteriana, denominacional, junta aqueles que são atraídos por aquilo. Agora, a águia vai se juntar em torno do quê? O alimento morto no dia. A águia é tipo os irmãos do outro lado ali do Mampituba, né? Eles gostam da coisa vertendo sangue, né, irmão Ribas?
A águia gosta da carne vertendo sangue. Não um negócio podre de ontem, né, irmão Lucas? Não, é o bom churrasco, a boa carne. Houve 4 unções durante as eras. No início da era primitiva, eles tiveram a unção do animal leão. A segunda unção foi o animal bezerro. A terceira unção foi o animal homem. A quarta unção que João viu, a unção que nós estamos debaixo. Não estivemos debaixo da unção do bezerro, não fomos levados às arenas para morrer por sacrifício. A unção do leão, Paulo e aqueles primitivos. Muito embora hoje todas as unções estão reunidas, mas nós estamos na unção da águia. Aí o leão, quando nasce, bebe leite. O bezerro se alimenta de leite. O homem se alimenta de leite. Mas a águiazinha não quer saber de leitinho. A águia já quer rasgar carne. Carne, mamãe. Mamãe águia, carne para mim. Eu sou uma águia. Eu preciso de alimento forte. Aleluia. Você lembra de Paulo falando aos crentes lá da igreja de Jerusalém? Ele disse assim, olha, vocês pelo tempo já deviam estar comendo carne. Mas vocês ainda precisam de leitinho. Quem se alimenta de leite é menininho. Foi a infância da igreja. Gugu, dadá, mas agora tem uma mulher, uma noiva, que toma a palavra do esposo, aleluia. Houve uma crise de alimento no capítulo 1 de Joel. Alguém pode dizer, não, mas isso aí foi lá para o Velho Testamento. Não é para o Velho Testamento. O Velho Testamento é uma sombra do que em realidade acontece agora e por todo o Novo Testamento. Porque se aquelas profecias de Joel é só para Israel, sendo que Israel é um tipo do verdadeiro Israel, quando o Espírito Santo caiu no dia de Pentecoste e perguntaram a Pedro, o que está acontecendo? Ele disse, isso é o que está escrito no livro do profeta Joel. Aleluia. Mas lá no profeta Joel diz que haveria uma crise, porque haveria uma invasão de insetos, a lagarta, o gafanhoto, a aruga, o pulgão, que roubaria, tiraria o fruto das árvores, tiraria o alimento. Esse alimento, palavra, uma hora é livro, outra hora é carne, é trigo, é cevada, é o alimento necessário à nossa cesta básica espiritual. Joel disse que esse alimento seria tirado, porque haveria a invasão desses insetos, tirariam o fruto, a folha, deixariam a lavoura sem nada. Mas Joel capítulo 2 diz, eu restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pela lagarta, pelo gafanhoto, pela aruga, pelo pulgão, que é o mesmo inseto em fases diferentes. E vocês comerão abundantemente. Quando eu restituir, haverá trigo em abastança, haverá vinho em abastança, os lagares transbordarão, as eiras se encherão, haverá palavra. Pode ir no livro de Apocalipse, tem alimento. Vai no livro de Gênesis, tem alimento. Vai nos Salmos, tem alimento. Vai nos profetas, tem alimento. É um alimento de hoje. Aleluia, glória a Deus. Diz em Apocalipse capítulo 2, as promessas ao vencedor, ao que vencer, eu darei a comer da árvore da vida. Ao que vencer, eu darei a comer do maná escondido. Então Deus sempre quis dar de volta esse alimento para o seu povo, em abundância. Eles tiveram durante as dispensações, tiveram uma porção para o seu dia. Você lembra da oração de Jesus? Como que ele ensinou o seu povo a orar? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Eu lembro do culto de Torres. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Quando que vai vir o teu reino? Quando o mundo estiver como Sodoma, como Gomorra, aí o Filho do Homem vem. Venha a nós o teu reino.
Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aí ele deu o pão para a era de Paulo, para a era de Irineu. Ele deu o pão para cada era. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Eles tiveram o pão da justificação na era luterana. Eles tiveram o pão da santificação na era wesleyana. O pão do derramamento dos primeiros dons na era pentecostal. Mas agora, disse o profeta na mensagem, a semente não herda com a palha. Ele disse, agora veio um menu de 7 pratos. Você sabe o que é menu, né? O menu é o cardápio. Paulo serviu um prato. Aí você vai no lugar, é à la carte que diz, né? Aí vem um menu. Aí tem um prato lá que vem arroz, feijão, salada, farofa, carne ensopada, ovos e batatinha frita. Eu vou querer esse prato aí. Aí vem todo aquele alimento. Para beber o senhor vai querer o quê? Ah, está incluído no prato também. Ah, e vem isso aqui de sobremesa. Lutero veio e serviu um prato do dia. Lá vem Lutero, com aqueles que aderiram à mensagem da justificação. O justo viverá pela fé. Era o prato do dia. Não dá de escolher outra coisa? Não, esse é o prato do dia. Olha a oração que Jesus está respondendo. Dá-nos o pão nosso de cada dia. Aí Lutero serviu um outro prato. O prato de Lutero já era, o prato de Wesley já era um pouco mais incrementado. Já tínhamos molhos diferentes, porque eles saíram daquilo assim, o justo viverá da fé, e começaram a viver uma era de santificação. Aí veio os pentecostais, vieram umas iguarias, que só tinha acontecido lá no dia de Pentecoste. E pensaram, olha que riqueza de alimento, e comeram, e cresceram, e se fortificaram. Aí quando se esperava que o tudo já tinha vindo, lá vem o anjo forte. Com o prato, 7 pratos. Tudo que houve na era de Paulo, na era primitiva, tudo que estiveram durante as eras, os 7 trovões, soando suas vozes. Aleluia! Glória a Deus! Agora veio o menu de 7 pratos. Primeiro selo revelado, segundo selo revelado, terceiro selo, quarto selo, quinto selo, sexto selo, sétimo selo. Aleluia, 7 trovões soando suas vozes. Aleluia, glória a Deus. Agora, nós vimos que Melquisedeque, que foi Deus em uma teofania, em uma aparição, em um corpo teofânico, que não era um corpo matéria, mas era um corpo teofânico que podia aparecer, desaparecer. Quando Abraão veio da batalha contra aqueles reis, ele encontra-se com Melquisedeque, que lhe traz pão e vinho. O alimento sempre está conectado com a salvação. Se eles comessem só da árvore da vida, eles nunca morreriam. Quando comeram da árvore da interpretação daquilo que Satanás trouxe, porque a árvore da ciência do bem e do mal não é outra coisa senão a interpretação errônea do fruto da árvore da vida, que é Deus, sua palavra. Agora, quando Melquisedeque vem a Abraão, lhe traz pão e vinho. Sempre o alimento está conectado com a vida. E eu já falei para os irmãos aqui, só a minha mente lembrou e eu vou citar. Por isso, o dízimo está entre a primeira vinda e a segunda vinda no livro de Malaquias. Porque se você ama redenção, ama sair dessa vida e não ter que suar para trabalhar, e sofrer, e se desgastar, e depois contar com uma aposentadoria, talvez. E tudo que você faz é colocar o seu dinheiro, o pão sobre a mesa, o dinheiro, o pão sobre a mesa, o sustento, a sobrevivência. Daí em Malaquias capítulo, no livro de Malaquias, Deus fala da primeira vinda, em Malaquias 3, e depois em Malaquias 4 ele fala da segunda vinda, o grande e terrível dia do Senhor. No entremeio dessas duas coisas ele fala do dízimo e da oferta.
para ver se realmente você está apegado no quê, moço rico? No que tu está apegado? Eu tenho cumprido a lei desde a minha mocidade. Mas tem uma coisa que tu está pega ainda, que eram as próprias bênçãos que ele tinha adquirido através de ser um bom religioso. Mas isso é assunto para outro dia. Vamos em frente, amém? Louvado é o nome do Senhor. Abraão recebeu pão e vinho de Melquisedeque. Hoje, não aquele Melquisedeque, mas quem é este Melquisedeque? Que é o mesmo, em uma outra aparição. Agora ele apareceu numa nuvem formada por 7 anjos. Quem é aquele? Aquele é Jesus. Não importa a forma que ele está, é Jesus. O torvelinho era Jesus, a coluna de fogo era Jesus, a nuvem é Jesus, o vento, a brisa que Elias ouviu era Jesus. Jesus, o Cristo. Não era Jesus. Não, a coluna de fogo não era Jesus. A Bíblia diz que era. A Bíblia diz que Moisés preferiu abandonar a riqueza e ser chamado o próximo faraó, porque olhou para o invisível e sofreu o vitupério de Cristo. Hebreus capítulo 11. Aleluia. Não deixa eu sair do assunto aqui, vamos lá. Elias comeu aquele pão, bebeu aquela água, caminhou aqueles 40 dias, porque Deus veio e trouxe pão para ele. Agora, Deus realmente trouxe um pão. O Criador do trigo, o Criador de todas as coisas, assou um pão para Elias lá nos fornos celestiais e mandou o anjo trazer. Mas o real pão que Deus trouxe para Elias foi assim: Elias, teu ministério não terminou, come este pão, caminha, tu vai ungir Eliseu no teu lugar, tu vais ungir Jeú e Azael, rei de Israel e da Síria. E ele prosseguiu em seu ministério. Aleluia! Nós temos uma comida, amados, que faz nós caminhar. 40 anos, 50 anos, 50 anos após a abertura dos selos. E nós forte aqui. Comida boa essa! Deus traz uma comida que faz nós enxergar aquilo que Laodiceia não tinha, e aquele colírio que é oferecido para Laodiceia, lá no capítulo 3 de Apocalipse, versículo 14 até o 20, se não me falha a memória, para ela enxergar, o que faltava era comida boa. Começa a comer coisa errada, daqui a pouco não está enxergando bem. Eu acho que as minhas vistas não estão boas. Aí o médico vai analisar e diz: não, você está comendo só porcaria. E daí as veias internas do teu globo ocular estão todas entupidas. Para de comer porcaria. Come coisa saudável, que você vai restaurando a tua visão. Sim, porque disse assim, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, vestido branco para que te vistas, colírio para que vejas. Aí disse assim: se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei em sua casa e terei comunhão com ele. Comunhão é companheirismo. Companheirismo é comer do mesmo pão. Companheiros. Nós somos companheiros? Sabe por que somos companheiros? Porque comemos do mesmo pão. Nos assentamos em lugares celestiais em Cristo Jesus e, como companheiros, comemos do mesmo pão. Aleluia! Glória a Deus. Deixa eu ler uma escritura aqui, em 1 Samuel, uma passagem aqui. Eu estou dizendo tanta coisa para chegar no final lá do meu assunto, mas eu acho que estamos indo razoavelmente bem, graças a Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 14. O rei Saul, fora da unção de Deus, mesmo que Deus havia vindo e falado com ele, ele intentou ir à guerra contra os filisteus,
E estando fora da vontade perfeita de Deus, achou que proclamando um jejum solene no meio do exército, ele ia vencer. Não, Deus vai olhar esse povo, esses homens, esses soldados, jejuando em plena batalha. Deus vai se compadecer, vai descer um anjo, como desceu em certos episódios, e vai acabar com os filisteus, e ia acabar nada. Ele era um homem fora do caminho de Deus. Deus havia falado para Samuel: Samuel, até quando terás tu dó de Saul? Eu não quero mais, eu já o rejeitei para que reine sobre o meu povo. Ele era um homem como Laodiceia. Qual é o quadro que a Bíblia fala de Laodiceia? Tu dizes que és rica, que tu não tens falta de nada. Saul podia dizer: eu sou rico, não tenho falta de nada. Ele era o homem maior, ele era o rei em Israel. Ele tinha Abner em seu exército, ele tinha aqueles grandes capitães que o apoiavam, que entregavam sua vida por ele. E a Bíblia diz: Laodiceia, tu dizes que és rica, o povo religioso de hoje. Rica sou, estou enriquecida, de nada tenho falta, e não sabes que és desgraçado, cego, pobre e nu, miserável. Aí Saul: eu sou o chefe de Israel, nós vamos vencer essa batalha. Proclamou um jejum. 1 Samuel 14, versículo 24. E estavam os homens de Israel já exaustos naquele dia, porquanto Saul conjurou o povo, dizendo: maldito o homem que comer pão até a tarde, antes que me vingue de meus inimigos. Por isso todo o povo se absteve de provar pão. E todo o povo chegou a um bosque, e havia mel na superfície do campo. Existem umas abelhinhas que elas furam na terra. Aqui no sul tem as lixiguana, as camotim, e elas produzem mel na terra. E chegaram num campo, e havia na sua superfície mel. E chegando o povo ao bosque, eis que havia um manancial de mel. Porém, ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia a conjuração. Ninguém prova nada. Porém, Jonatas não tinha ouvido quando seu pai conjurara ao povo. E estendeu a ponta da vara que tinha na mão, e molhou no favo de mel, e tornando a mão à boca, aclararam-se os seus olhos. Então respondeu um do povo e disse: solenemente conjurou teu pai. O povo dizendo: maldito o homem que comer hoje pão. Por isso o povo desfalecia. Então disse Jonatas: meu pai tem turbado a terra. Ora, vede como se me aclararam os olhos por ter provado um pouco deste mel. Quanto mais se o povo hoje livremente tivesse comido. Aleluia! Esse livro que desceu à terra é o quê? Tem gosto de mel. Quando nós comemos, mesmo que algum Saul por aí dizia: não mexe nisso, não mexe nesse negócio, nós pegamos e provamos. Sabe o que aconteceu? Clareou a vista. Aí o irmão Wilson cantou aqui: tu vês? Eu vejo. Aleluia! Glória a Deus! Come isso, tem gosto de mel. Por toda a Bíblia é um quadro só sendo mostrado. Quando o maná caiu no arraial dos israelitas, e eles olharam e disseram: o que é isto? O que é isto? O que é maná? Maná é o que é isto no hebraico. O que é isso? Daí botaram o nome. É o que é isto. Só agora em Apocalipse 10 que foi explicado o que é isto. Quando apareceu essa nuvem, formada por 7 anjos, a 40 quilômetros acima,
na revista Life, de 28 de fevereiro de 63, eles colocaram lá, nuvem misteriosa. Coloca na internet lá, nuvem misteriosa. Qual nuvem que aparece? Nuvem misteriosa. E disseram, o que é isto? Isto é Apocalipse 10. O anjo forte, vestido de uma nuvem, descendo à terra com o livro aberto. Impossível. Impossível é o mesmo que eu dizia assim, ó. Você sabe que o Apocalipse 9 diz que 200 milhões de demônios subiram à terra? Você sabia que todo o inferno subiu para a terra? Se eu disser assim, alguém diz, bobagem. Mas eu disse assim, e se eu provar para você? Como que você prova? É só você olhar as obras deles nas cidades. Se eu disser assim, irmãos, enquanto o culto estava acontecendo, passou um elefante aqui atrás e pisoteou todos os nossos carros. Aí o irmão Zé Pereira disse assim, eu duvido. Eu disse, verdade? Alguém tem a foto do elefante? Não. Mas vem cá, eu vou te mostrar os carros, tudo pisado por ele. Aí vai acreditar. As obras denunciam. Que nada! Anjo forte desceu à terra, coisa nenhuma. Desceu sim. Cadê o resultado? Está aqui o resultado dele ter descido. Olha a veste das nossas irmãs. Olha nosso povo. Olha o que isso está produzindo. Isso aí é demônio. É demônio? Se é demônio, está produzindo isso. Não chamaram Jesus de chefe dos demônios? De Belzebu? Aleluia. Glória a Deus. Não, o meu pai, ele está perturbado. Eu sei que meu pai tem um grande ministério. Eu sei que ele começou lá no início da mensagem. Claro que eu sei. Ele conheceu o profeta. Ele andou com o profeta. E mais, o profeta amava ele. Sim, a Bíblia diz que Samuel amava Davi. Até quando terás tu, Saul? Até quando terás tu dó de Saul? Não, tu não tens medo, Jonatas. A Bíblia diz que Jonatas, ele não tinha ouvido quando seu pai conjurou o povo. Você sabe aquela história do homem que colocou graxa no pé de laranja, para as formigas não subir? Daí todas vinham assim, e todas iam trabalhar, cortar as folhas de laranja e colocar no ninho para sobreviver no inverno. E daí uma chegou e foi, e a outra disse, não vai dar de trabalhar nesse pé de árvore aqui. Por quê? Olha aí, colocaram graxa patente em todo o tronco da árvore. Ih, rapaz, é mesmo. Cada uma que vinha, rodeava, não dá de subir. Por quê? Colocaram graxa patente. Vamos ter que procurar outra árvore. De repente vem uma formiguinha. E foi subir, e começou a escorregar. A turma, não dá de subir, tem graxa patente. E ela escorregava e subia, e de repente venceu. Aí foram descobrir, aquela formiguinha era surda. Ela não ouviu nada que falaram. Jonatas, ele não tinha ouvido o que o seu pai havia falado. Ele pegou e disse, eu vou comer, para que minhas vistas se aclarem. Aleluia! Glória a Deus! Graças a Deus! Glória a Deus! Daniel estava com seus moços, os hebreus, lá no palácio do rei, e daí o rei disse assim, olha, por que vocês não comem das iguarias que eu sirvo aqui? E todas aquelas comidas exóticas dos babilônicos, eles acostumados com a ração dos hebreus, e eles disseram, não, rei, está tudo bem, não estamos contrariados, mas nós temos a nossa própria comida. E não, mas vocês vão enfraquecer comendo só essa comidinha aí, dessa ração hebraica aí. Vocês têm que comer as iguarias aqui, os pratos que vêm de tal lugar e tal lugar. E ele disse, não, rei, faça o seguinte, deixa nós comer a nossa comida e faça um teste. 10 dias. 10 dias,
os teus servos comem das iguarias da tua mesa, e 10 dias nós comemos só a nossa comida. No final de 10 dias, vamos ver quem que está mais forte. Assim fizeram. Depois dos 10 dias, os moços de Daniel e Daniel estavam ali sorridentes, fortes, trabalhando, e sempre de forma disposta, e aqueles outros comeram. O rei agora quer que nós comamos, daí comeram, não aguentavam mais. Almoçavam, era até as 3 horas da tarde. E os moços trabalhando, depois de 10 dias disseram, olha, mas é verdade. O rei disse, eu vejo que o rosto de vocês estão mais formoseados. 10 dias é suficiente. Apocalipse 10 é suficiente. Primeiro selo, segundo, terceiro, quarto, quinto, Deus em simplicidade, a brecha entre as eras e os selos, pergunta e resposta sobre os selos, sétimo selo, 10 mensagens, nós comendo elas, é suficiente. Nós vamos se formoseando até chegar num corpo transformado. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor. Agora eu vou para o meu assunto. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Jeová Roi. O Senhor é meu pastor. Jeová Roi é o nome de o Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Se eu tenho o Jeová Roi, não me falta nada. Ele me faz deitar em verdes pastos, não em pastos secos. Existem pastores e pastores. No livro de Jeremias, ou Ezequiel mesmo diz isso. Ele me faz deitar em verdes pastos, não em pastos secos. Não me falta nada, eu estou tranquilo. Pastor é aquele que leva aos pastos. Esse é o pastor. Jesus disse para Pedro, Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Então, inventa bastante programa para o meu povo, pensa numas coisas aí, umas programações, e deixa eles assim bem envolvidos com a sociedade, que eles façam obra social. Pedro, tu me amas? Eu te amo. Então, apacenta minhas ovelhas. Dá comida para minhas ovelhas. Prega a minha palavra para elas. Dá desse alimento para elas. Não deixa elas perecer. Amas-me mesmo, Pedro, te amo, Senhor. O Senhor sabe que eu te amo. Então, apacenta minhas ovelhas. Aleluia. Em Mateus capítulo 24, versículo 45, Jesus diz assim. No versículo 44 ele diz assim, por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o seu senhor constituiu sobre a sua casa? Para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo, que o seu senhor, quando vier, achar servindo assim. Por isso, quando ele, o sumo pastor, quando Cristo viesse, o servo tinha que estar na terra. O servo. Porque ele viria, e assim como João Batista lhe apresentou, teria que ter um João Batista na terra, como foi a primeira vinda, seria a segunda, para o apresentar. Agora nós sabemos que ele vem em forma de livro. Ele vem em forma de livro. Ele vem em forma de voz, trovões. Ele vem em forma de palavra. E daí ele diz, vocês pegam esse livro, e ele vem ao 7º mensageiro. Apocalipse 10, versículo 7. E daí nós, um tipo de João, ou João, um tipo nosso, vamos lá e pegamos o livro e comemos. E esse livro, ele não é um livro
como um documentário, ele é um livro eterno. Isso aqui é eternidade. Mas onde que está escrito que a Bíblia é eterna? Passa os céus e a terra, minhas palavras não hão de passar. Aí você é o que come. Você come o livro eterno, você se torna o quê? Eterno também. Então, quando ele vem para nos arrebatar. E para nos arrebatar, ele vem em forma de palavra. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertar desse corpo. Paulo disse assim, ó: quem me livrará do corpo dessa morte? Eu livro, Paulo. A verdade livra, a verdade liberta. Qual o homem que conseguiu se livrar desse corpo aqui? Eu, devido os cortes que já levei, as adaptações e medicamento que tomo, às vezes sinto um pouco de mais canseira do que uma pessoa normal. E hoje mesmo eu estava pensando, meu Deus, o que vale riqueza? O que vale dinheiro? O que é valor? Disse o profeta na mensagem do livro da vida do Cordeiro. O que é valor? E você vê um homem com ganância de poder, assumir o poder e sofrer e ter uma aparente saúde, de repente se vira e volta ao hospital e coisa arada. Estou falando do nosso presidente. O que o dinheiro traz? O dinheiro traz felicidade? O dinheiro traz descanso? O dinheiro não traz descanso. Uma pessoa que não tem saúde não tem mais descanso. Pode ser o melhor sofá, pode ser o melhor carro, a melhor cama, a melhor casa, a melhor cidade, a melhor praia, o melhor lugar de férias. Ele vai estar cansado. Mas conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um dia este velho corpo será deixado para trás. Eu darei um passo dentro da minha teofania e vestirei ela como eu visto o meu casaco, e sairei um novo corpo, porque ele tem descido para fazer isso. Aleluia! Glória a Deus. Disse Jesus: quem é, pois, o servo fiel e prudente que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa para dar sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que, quando seu Senhor, quando vier, a achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele servo disser no seu coração: o meu Senhor tarde virá, ou seja, se for o contrário, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios, virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera e a hora que ele não sabe. Mas ninguém sabe a hora. Ninguém sabe a hora, mas tem um segredo aqui. Olha só, Mateus 24, 36. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. O servo mau, espancador, ele não sabe, ele não deu ouvido à voz da revelação, ele não viu os 7 trovões. Então, existe uma placa de sinalização aqui, ó. O dia e hora ninguém sabe, mas fique observando. Como foi nos dias de Noé, nos dias de Ló, vai ter o Filho do Homem na terra. Aleluia! Graças a Deus. Agora, quem é esse servo? Esse servo é William Marion Branham. Malaquias 4, 5 e 6, Mateus 17, 11, Lucas 17, 30, Apocalipse 10 e 7. Este foi o servo, foi aquele que estava na terra quando o anjo forte com o livro aberto desceu e o livro foi para dentro dele. E daí ele começou a pregar. E agora eu e você vamos até quem? O servo que tem a ordem para dar o sustento para casa.
O servo que eu levanto para dar sustento, o servo é o mordomo, é o administrador. Aí ele mostra a fase presente de meu ministério, a estatura de um varão perfeito, reconhecendo o seu dia e sua mensagem. Eis que está aqui quem é maior que Salomão, é o servo que administra. O que diz em 1 Coríntios 4, versículo 1? Paulo disse assim, que os homens nos considerem ministros de Deus e despenseiros dos mistérios de Cristo. Então agora, alguns servos debaixo da liderança desse servo, eles também vão na despensa. E ali está o alimento. E eles dizem, olha o que Deus tem feito aqui nesse tempo. Olha, coma isso aqui. Mais um pedaço do livro. Vai comendo o livro aí. Alimento espiritual em seu devido tempo. Porque Deus pega do servo que Ele colocou sobre toda a sua casa e distribui do espírito dele, agora é espiritismo, do espírito dele aos demais. Abra sua Bíblia em Números capítulo 11. Eu falei que a Bíblia inteira, ela está atrelada a Apocalipse 10. O anjo forte descendo à terra, vestido de uma nuvem. Números capítulo 11, versículo 16. E disse o Senhor a Moisés, ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabem serem anciãos do povo, e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali estejam contigo. Então eu descerei, e ali falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu não a leves sozinho. Aleluia. Versículo 25. Então o Senhor desceu na nuvem. Parece que eu já li essa escritura em algum lugar. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que, quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram. Apocalipse 10. E vi um anjo forte que descia do céu vestido de uma nuvem. E ele, quando falou, rugia como leão. E quando soltou a sua voz, 7 trovões soaram. E ele trazia um livrinho aberto. E ele pôs seu pé direito sobre a terra e sobre o mar o esquerdo. E ele falou que já não haveria mais demora. E daí foi dito, vai, pega o livro, come, e importa que profetizes outra vez. Apocalipse 10, do 1 ao 6, é o anjo forte, é Cristo, é o autor do livro descendo, é o espírito de revelação, é a segunda vinda de Cristo. Apocalipse 10, do 1 ao 6, é o próprio Cristo. Cristo é unção. É o próprio autor do livro descendo com a revelação para a terra. Mas ele vai a quem? Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Por isso Malaquias 4 estava na terra. E o livro veio para dentro dele. E depois foi dito a nós, vai lá, pega esse livro e come. Depois que vocês comer, aí importa que profetize. É a escritura se cumprindo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o A e o Z, Ele é o Alfa e o Ômega, Ele é o princípio e o fim. É uma história só sendo contada, a história da redenção de seu povo. Aleluia, glória a Deus. Graças ao Senhor. Nós vamos terminar. Eu ia falar também da multiplicação dos pães, mas eu só vou dizer que ia falar. Quando Jesus estava lá,
e havia aquela fome terrível, e toda aquela multidão, 5.000 pessoas, mas alguém tinha um balaiozinho lá com 5 pães e 2 peixes, era só o alimento que tinha, mas Jesus pegou aquele alimento, multiplicou aquele alimento, 5 pães e 2 peixes, 7 selos, as pessoas olham, mas não tem nada nesses selos, não, mas deixa isso aqui ser multiplicado, deixa sair de dentro do pequeno balaiozinho kentuckiano, para você ver o quanto de riqueza tem ali, e vai saindo alimento, Jesus disse aos discípulos, agora pegue e dai a eles de comer. O alimento, quem multiplica, é o Senhor Jesus Cristo. Os 5 pães e 2 peixes, quem tinha é um garotinho por ali, que saiu lá da Igreja Batista, e assim por diante. E agora a distribuição é o quíntuplo de Efésio. Disse irmão Brana, eu sei que meu tempo está chegando, mas vocês, jovens ministros, vocês peguem isto, na mensagem Dores de Parto, parágrafo 174, ele disse, se estes homens, e quando o irmão Brana pregou pregou Dores de Parto, havia, eu não sei se centena, mas eu seguramente digo, dezenas de ministros em Fênix, inclusive estava o senhor Stanley, o bispo católico, que pegou a sua Bíblia, quando o irmão Brana não conseguiu achar a escritura, vocês lembram da história? E ele veio e disse, filho, lê na minha Bíblia aqui. E aquilo era aquilo que Jesus fez lá entrando em Nazaré. Quando Jesus não leu o final do versículo 2 de Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, dar liberdade aos cativos, curar os oprimidos de coração, e o ano aceitável do Senhor. Quando chegou no dia da vingança, ele fechou o livro e entregou ao ministro. Porque se ele lesse o dia da vingança, ele não poderia dizer assim, hoje tem se cumprido essa escritura diante de vossos olhos. Ele deixou quietinho aquela vírgula. Passaram-se 2000 anos, e lá vem o dia da vingança. Porque a Bíblia diz, eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O dia da vingança do nosso Deus. Aleluia. E o irmão Brando está lá e como lá na história, vem um ministro e dá o livro para ele ler. E daí eu estou dizendo aqui de Dores de Parto, havia centenas ou dezenas de ministros ali, e o irmão Brando pregando, disse assim, se estes homens captam isso e saem com isso, eles darão mais sentido a isso. Eu espero que eles façam isso. Eu estou somente depositando uma semente. Eu espero que eles tragam isso à vida. Aleluia! É bíblico Deus pegar do Espírito que estava sobre um profeta e derramar para a igreja? Aleluia! Eu tenho que terminar aqui. Graças a Deus. Jeremias 3, capítulo 15 diz, eu vos darei pastores, segundo o meu coração, pastores que vos apacentem com ciência e com inteligência. Não é só pular de trás do púlpito e dizer que Jesus cura, Jesus sara, Jesus é bom e metralhar o povo com língua estranha. Isso qualquer incrédulo faz. Mas Deus quer que, Pedro, tu me amas, Pedro? Apacenta minhas ovelhas. Dá comida de ovelhas para eles. Aleluia, é o que estamos procurando fazer nesta noite. Aleluia, deixa eu ler aqui nas palavras do nosso profeta, na mensagem Alimento Espiritual ao Seu Tempo, pregada no dia 18 de julho de 65, diz assim, assim é hoje, amigos, assim é hoje, que o pão da vida do qual os filhos comem, segue a mensagem de Deus para sustentá-los durante o tempo da seca, porque ele está falando de Elias que foi alimentado lá na montanha, com pão, carne, água fresca, durante o tempo de crise aqui embaixo. Assim é hoje, amigos,
E se ele se encontrasse na nossa presença hoje, e se ele se encontrasse na nossa presença agora mesmo, quem? O alimentador, o bom pastor de ovelhas. O que ele faria? Onde levaria seu rebanho? Aos pastos denominacionais? Tudo queimado com o estio espiritual? Ele agiria exatamente como fez nos dias em que esteve em carne aqui na terra. A noiva é parte do esposo, a igreja é igual a Cristo. Também fareis as obras que eu faço. E é a palavra que fez isto. Ele nos disse que também faríamos as coisas que ele fazia. Nós notamos aqui novamente que se a palavra está em nós e veio a nós, como veio a Elias naquele dia, ela fará a mesma coisa que fez. Se alimentaria das coisas secretas de Deus, os quais estão escondidas do mundo. Novamente, isto torna a mensagem e o mensageiro como um. O alimento espiritual está pronto e está a tempo agora, e cada um de vocês pode ter este alimento se o desejar, se está disposto a livrar-se de toda a incredulidade desta hora, se está pronto a entrar em Cristo, entrar na sua promessa. E lembre-se de suas promessas, Malaquias 4, Lucas 17:30, São João 14:12, e quantas escrituras mais a mencionar, Joel 2:38, e tudo que ele faria, ou 2:28 melhor, que ele faria nesses últimos dias, e como o profeta disse que haveria luz nesses últimos dias, como isto operaria, o que isto faria, todas as escrituras apontando para estes últimos dias, e isso é Cristo. Se puder se esconder nisso agora, nesse lugar secreto, você pode comer e ver a bondade e misericórdia de Deus. Se está enfermo, seja o que for, há cura ali. Lembram-se de quando Elias mais tarde tinha mandado descer, depois daquela oferta de farinha que ele teve, Cristo, e sustentou a casa da viúva com ela. Note, mais tarde, quando ele mandou descer fogo dos céus, e assim por diante, e provou o seu envio de Deus, o espírito do profeta, note no deserto, quando ele estava lá debaixo do pé de zimbro, um anjo desceu com aquele mesmo tipo de farinha, cozeu alguns pães e alimentou Elias, e pouco depois ele o pôs a dormir novamente, e acordou e tinha mais alguns pães. A segunda cavalgada, aleluia, a mesma palavra, o mesmo pão, voltando para a igreja. E acordou e tinha mais alguns pães cozidos para ele, e com a força desses pães, caminhou por 40 dias, glória a Deus, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Como o amamos, alimento espiritual a seu tempo. Não é bom, disse Jesus, pegar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. Não disse ele esta coisa à mulher sirofenícia? Ele foi enviado aos seus, isto mesmo, e foi a esses que ele veio. Naquele tempo ele nunca foi aos gentios, e agora, hoje, ele visita os gentios no tempo deles, e não é bom, é alimento para os filhos. Você diz, por que essa mensagem não sai nesses grandes lugares, nas grandes cruzadas, nas grandes denominações? Não é alimento deles, não é o alimento da igreja, é o alimento da noiva, é alimento espiritual ao seu tempo. Isto lhes causaria mal-estar, é pesado demais para eles. Está vendo? Está vendo? Você não pode fazê-lo, mas para os filhos é pão, é vida, é Jesus Cristo mesmo ontem, hoje e eternamente. Querido Deus, alimento a seu tempo, alimento espiritual, algo que o mundo nada sabe, como ouvimos nosso Senhor dizer aquela noite, ou aquele dia em Samaria, o mesmo lugar a que Eliseu caminhou e disse, ora, o orvalho não cairá até que eu chame por ele, ou Elias. Eis que se encontrava Jesus ali, contando aos seus discípulos, disseram, mestre, por que não comes? Ele disse,
eu tenho um alimento que vocês não conhecem. Verdadeiramente, Senhor, o alimento dele era fazer a vontade de Deus, ver as obras de Deus manifestas em sua hora. Ele estava ali para cuidar que fossem feitas. Eu nada faço, disse Jesus, a não ser que meu Pai primeiro me mostre. O que o Pai me mostra, isso faço. E Pai, assim é hoje. A igreja, o verdadeiro crente, o corpo de crentes, tem acesso ao alimento espiritual ao seu tempo, mas o teu povo se alimenta desse alimento. Amém? Glória a Deus. Então, amados, Deus, ele tem os seus atributos. Ele tem atributo de curador, Jeová Rafá. Ele tem atributo de paz. Ele traz paz à mente. Ele traz descanso. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Ele é Jeová Shalom. Ele é Jeová Nissi. O Senhor é a minha bandeira. Quando o inimigo vier como torrentes de água, o Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Ele é Jeová Sinequedu. O Senhor, minha justiça é. Culpado, mas ele diz, tu és inocente. Eu tomei o teu lugar. Ele é a minha justiça. Aleluia. Jeová Roi. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Agora, não é uma frase de efeito para ser somente usada no hino ou no quadrinho na parede. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é presente, é meu pastor, não me falta comida. E como que o atributo de Jeová Roi se manifesta? Quando ele envia seu profeta, aquele profeta é Jeová Roi para aquela cidade, para aquela nação, para o mundo. Jeremias, desde o ventre da tua mãe eu te chamei e te santifiquei e às nações te dei por profeta. Saulo, eu te chamei desde o ventre da tua mãe para ser pão para os gentios. Correto? Bem-aventurado o servo que a seu tempo traz o alimento para casa. Agora, onde está Jeová Roi hoje? Cadê Jeová Roi? Onde que está Jeová Roi? Na abolição, travessa 267, bairro Operária Nova. Jeová Roi, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Tu me ama, Pedro? Samuel, tu me ama? Eu te amo, Senhor. Então, apacenta minhas ovelhas. Eu sou Jeová Roi, eu vou ser Jeová Roi escondido em ti. Jeová Roi, o que alimenta as suas ovelhas, aquele que os leva aos pastos verdejantes, às águas tranquilas. Aleluia! Oh Senhor, atrás do véu ficava um maná que não se desvanece, um véu de pele de texugo. O véu, atrás do véu, ficava um maná que não se desvanece. Não preste atenção no véu. O véu é humano, o véu tem família, o véu tem problemas, é o velho véu humano. Mas vai lá atrás do véu. Cruze o véu. Vai lá e meta a tua mão na panela dourada e diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Jeová Roi, leva-me aos pastos verdejantes, leva-me às águas tranquilas. Aleluia, Jeová Roi. Glória a Deus.
Glória a Deus, vocês jovens ministros, pode ser que eu não esteja em cena, mas vocês peguem essa mensagem. O mensageiro pode sair de cena, mas a mensagem não morrerá, a mensagem vai, aleluia! Os ungidos dos últimos dias, 269. Não fui eu aquele que apareceu lá no rio, eu estava somente de pé quando ele apareceu. Não sou eu quem realiza essas coisas e prediz essas coisas que acontecem tão perfeitamente como são. Eu sou somente quem está perto quando ele o faz. Eu fui somente uma voz que ele usou para dizê-lo. Não foi o que eu sabia, é a quem eu simplesmente me entreguei. Por quem ele falou? Não sou eu. Não foi o sétimo anjo, não. Não foi o sétimo anjo, foi a manifestação do Filho do Homem. Não foi o anjo, sua mensagem, não, foi o mistério que Deus revelou. Não é um homem, é Deus. O anjo, o mensageiro, o profeta, não era o Filho do Homem, profeta foi eu. Ele era o mensageiro do Filho do Homem. O Filho do Homem é Cristo, é aquele de quem você está se alimentando. Você não está se alimentando de um homem, suas palavras falharão, mas você está se alimentando do infalível corpo, palavra do Filho do Homem. Aleluia, aleluia, fique de pé, adore o Senhor, aleluia, Deus nos abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo.